Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do É Uma Farsa nessa sexta-feira. Um episódio que, desde quando esse quadro começou neste humilde canal, eu jamais imaginei fazer, porque pra mim não tinha discussão. Mas, devido aos últimos acontecimentos, né, do mundo do futebol, eu acho que a gente também não pode ignorar, ser aqui otário, e acho que vale a pena trazer a discussão sobre a carreira de Neymar Júnior. Afinal, ele é ou não é uma farsa? Vamos ver se é isso tudo. E antes que alguns aqui já comecem, porque eu sei que tem bastante aqui nesse canal, eu leio os comentários, viu? Eu sei que tem bastante pessoas que vêm aqui, só leem o título do vídeo e já começam a apedrejar esse canal. Eu vou logo dar o meu veredito para evitar esse tipo de coisa. Não, Neymar Júnior não é uma farsa, tá bom? Assim vocês ficam tranquilos, mas vejam o vídeo porque eu vou explicar por que ele não é uma farsa. E eu vou trazer aqui algumas questões para debate e quem sabe você possa sair do vídeo pensando em alguma coisa ou não também. Faz o que você quiser. Bom, o Neymar, acho que não é exagero nenhum dizer que ele é o maior jogador brasileiro do século XXI. Tudo bem, Ronaldinho, esses caras, mas eles ainda começaram suas carreiras na década de 90. O Neymar começou nos anos 2000, né, final dos anos ali da década de 2000, 2009, 2010. E é o melhor jogador brasileiro tecnicamente disparado, acho que em tamanho também. Não tem muita discussão em relação a isso. Mas esses últimos movimentos da carreira dele acabaram deixando um gostinho de, talvez, um pouco de frustração, amargo, desde a ida do PSG, a passagem conturbada pelo time francês, em que pese toda a zona que é o time francês, até esse movimento recente que pegou todo mundo de surpresa e deixou muita gente aí triste, essa ida para o Al Hilal, né, que, enfim, muita gente esperava aí que ele fosse dar a volta por cima no PSG, ou mesmo que fosse voltar para o Barcelona, onde ele viveu o melhor momento da carreira, para recuperar os melhores dias e quem sabe como ser aquele jogador que a gente sempre esperou dele. Acho que no Barcelona ele esteve muito próximo disso, mas acabou que, como eu falei, né, os movimentos seguintes da carreira impediram que ele alcançasse todo esse potencial que ele poderia ter. Mas antes de chegar nesse momento, em toda essa discussão, vamos voltar para o início da carreira dele no Santos. Ele surge em 2009 ainda, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O time do Santos fazia ali uma campanha irregular, o time não conseguiu vaga na Libertadores e revelou esse jogador que também surgiu ao lado de Paulo Henrique Ganso. Já tinha um destaque o Neymar na base, né? Tinha disputado a Copa São Paulo, já tinha uma certa expectativa em relação a ele, até porque o Santos tem muito isso, né? Os meninos da vila e tudo mais, então a torcida santista abraça a base de uma maneira que poucos clubes no Brasil fazem, e o Neymar surgiu com essa pompa toda, e no ano de 2010, ainda em 2009 ele teve poucos minutos, até porque a parte física dele, né, o Vanderlei Luxemburgo cunhou a célebre frase falando que o Neymar é um filé de borboleta, porque muito franzino, o jogo muito físico, ele tomava muita porrada, mas era um talento inegável, uma joia bruta que não tinha como você segurar por muito tempo. No ano de 2010 foi onde ele e o time do Santos explodiram, né? Um time rodeado de jovens jogadores, muitos atletas que viveram naquele ano o melhor momento da carreira e depois simplesmente sumiram do futebol ou, né, tiveram uma queda drástica no nível de jogo, como um deles a gente já falou aqui, né? Zé Love, André Balada, Wesley, meu Deus, Wesley, cara. Palmeirenses e São Paulinos são rivais, mas em uma coisa eles concordam. Ou duas, né? Uma é não gostar do Corinthians, a segunda é que o Wesley é tenebroso. Meu Deus do céu, cara, que jogador horroroso. Mas enfim, o fato é que o time foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, encantou o Brasil e tinha como principal estrela
ou uma das principais estrelas, porque naquele time o Ganso também tinha um papel fundamental. Aliás, havia uma discussão muito grande naquele período, quem era melhor, Neymar ou Ganso. Eu mesmo acreditava no Ganso, porque era um jogador de uma posição que eu aprecio mais, aquele camisa 10 clássico, um jogador que joga de terno, mais refinado, um toque de bola, né, elegante, muita visão de jogo. Enfim, eu acreditava mais no Ganso, mas o tempo provou que eu estava completamente equivocado. Neymar Júnior se tornou uma febre brasileira e em algum momento do mundo também, um jogador que tem uma fama mundial. E, enfim, aquele time encantou e marcou uma geração, acho que dá para dizer isso, né? Principalmente porque o Neymar, ao mesmo tempo em que era um jogador muito talentoso, também era um jogador muito midiático, seja pela questão da bola que ele jogava mesmo, que atraía, né, muitos patrocinadores, muita gente interessada em usar a imagem do Neymar Júnior para divulgar seus produtos, suas marcas, mas também pelas polêmicas. Eu lembro que no começo da carreira tinha todo o lance do Kaikai, que ainda tem resquícios disso, mas mudou muito, né, o futebol europeu mudou muito isso nele, era discussão, todo final de semana tinha uma discussão sobre o Neymar é Kaikai e não sei o que. A verdade também é que ele apanhava muito naquele início, porque era a única maneira que os defensores tinham de pará-lo, com faltas e faltas pesadas, porque na velocidade você não ganhava, na técnica você não ganhava. Ele, cara, destruía muito acima da média do futebol brasileiro, e era a maneira que os defensores encontravam. Chegavam mais forte, batiam mesmo sem pudor algum, e faziam com que o menino da Vila ficasse rolando no chão. O que muitos questionavam era a questão da valorização das faltas. Às vezes era uma faltinha de leve, ele caía, rolava, enfim, era uma discussão sem fim. E também porque tinha o lance do cabelo dele, né? Era uma outra questão que aparecia bastante na mídia. Os cabelos do Neymar eram moicano, daqui a pouco ele pintava o moicano, enfim, fazia um moicano diferente. Toda semana tinha o Neymar estampado em algum jornal por algum motivo. Seja por futebol, seja por polêmicas, seja por patrocínio, enfim, o Neymar estava em todo lugar. E naquele ano também, logo após a Copa do Mundo, inclusive Copa que muita gente defendia que ele deveria estar na lista, aliás, ele e Ganso, o Ganso até chegou a estar na lista de suplência, mas o Neymar não. Muita gente defende que eles deveriam estar na lista por serem jogadores jovens e porque o brasileiro gosta desses jogadores, e acho que quando se imagina o futebol brasileiro são os dois tipos de jogadores que vêm à mente, né? Aquele camisa 10 cérebro, aquele jogador clássico, e o Neymar, que tem o drible curto, a velocidade, a ousadia do jogo, enfim, a irreverência do futebol brasileiro. Então foi muito criticado o técnico Dunga à época, principalmente depois, né, que apareceram os engenheiros de obra pronta para criticar o treinador, que foi eliminado pela Holanda, tomando uma virada num dos maiores, uma das partidas mais bizarras do Brasil. O Brasil some no segundo tempo, faz um primeiro tempo primoroso e morre no intervalo, e a Holanda consegue a virada. E aí muito se criticou porque o Dunga morreu com acho que 2 alterações no banco por fazer, e aí falaram, bom, não tinha opção, tinha Nilmar, Grafite, que eram bons jogadores, mas não iam desequilibrar. E eu lembro que tinha essa discussão, ficou essa discussão também. Mas o fato é que depois da Copa de 2010, toda essa polêmica, Mano Menezes assumindo a seleção, Ganso e Neymar já apareceram como principais jogadores da seleção, foram convocados, e ali ele começou a trilhar os seus caminhos pela seleção brasileira. Caminhos esses que infelizmente também não foram tão felizes, né? Ele acabou com a seleção brasileira conquistando apenas um título pela seleção principal, que é o título da Copa das Confederações de 2013. É muito pouco para um jogador do tamanho dele. Não é verdade? Um jogador que tinha um potencial absurdo. Em números individuais, ele se igualou ao Pelé como o maior artilheiro da seleção. Não sei nem se passou, eu não lembro agora, mas ou tá igual ou ele superou. O gol da Croácia, que merda, fez com que ele se tornasse o maior artilheiro da seleção brasileira. Então, em números individuais, realmente não dá para discutir a importância dele na seleção. Fica a discussão aqui porque esses números são, em jogos oficiais, números da FIFA, tá? Da CBF, o Pelé ainda é o maior artilheiro, mas aí tem uns jogos a mais que a CBF conta, enfim, mas para a FIFA o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira. E ele tem a medalha olímpica também no ano de 2016,
que é um título importante, o Brasil ainda não tinha, né, e depois que conquistou em 2016 foi conquistar depois em 2020 e 2021, né, nas Olimpíadas de Tóquio, o bicampeonato, mas o fato é que ele estava nas de 2016, e foi um título importante porque, né, todas as outras seleções grandiosas do futebol mundial já haviam conquistado um título olímpico, e o Brasil não. Então ficava esse gostinho, né? Porra, é o único que a gente não tem, a medalha olímpica já tinha sido prata em algumas oportunidades. O Neymar havia conquistado, inclusive, a medalha olímpica de prata em 2012, em Londres, perdeu para o México na final, e em 2016, no Rio, ele conquista, então, um dos títulos que acaba sendo importante pro Brasil, né, que não tinha, pelo fato de ser um título inédito. Mas se a gente for olhar o nível técnico das seleções e, né, o peso que acaba tendo nos Jogos Olímpicos para o mundo do futebol é bem pequeno, né? Então a carreira do Neymar pela seleção tem esses buracos, acho que dá para colocar assim. Ele não estava na conquista da Copa América de 2019, por exemplo, ele se machuca e o Brasil conquista. No ano seguinte tem outra Copa América, e aliás em 2021, né, tem outra Copa América e ele acaba sendo vice para a Argentina, um jogo em que muita gente questiona também decisões de arbitragem, mas o fato é que ele é vice-campeão. E fica essas lacunas aí, né? Nas Copas ele teve uma que ele foi muito bem e acaba se machucando, e a gente sabe o final. 2018 uma Copa irregular, em 2022 ele se machuca de novo, então ele não teve uma carreira tão brilhante quanto se imaginava, pelo menos em termos de conquistas, né, na seleção brasileira. Mas nos clubes, após sair do Santos, ele conquista a Libertadores em 2011, vale destacar ainda, sendo o principal jogador, conquista paulistas em sequência, né? 2010, 2011, 2012 e 2013 ele é vice-campeão, perde para o Corinthians, que havia acabado de ser campeão mundial, e aí ele sai no meio do ano, vai para o Barcelona. No Barcelona, antes de ir para o Barcelona, conquista a Copa das Confederações com a seleção brasileira, e no Barcelona, cara, viveu o melhor momento da carreira dele, né? Jogou ao lado de Messi no primeiro ano, no primeiro ano que um time do Barcelona muito irregular, a equipe é eliminada nas quartas de final diante do Atlético de Madrid, cai, Tata Martino, né, assume a equipe no início da temporada, não consegue fazer o time jogar, acaba caindo também, Tata Martino que vinha do News Old Boys, e aí o Tata Martino sai, entra o Luiz Henrique melhora o time, chega o Suárez naquela temporada, e aí a gente vê um dos trios históricos do futebol mundial, o MSN, que encantou o mundo. O Barcelona conquista a tríplice coroa naquela temporada, ganha o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Champions League, com o Neymar fazendo gol na Champions, acho que desde das oitavas em diante ele faz gol em todos os jogos, ou algo próximo disso. Foi muito bem na Champions, extremamente importante na conquista do Barcelona na Champions League, na Tríplice Coroa, ganha jogos, enfim, decide a parada, faz gol na final, então acabou ficando marcado. O problema que vai motivá-lo a sair do Barcelona duas temporadas depois, chama-se Messi, Lionel Messi, porque o Messi era o dono do time e esperava-se, o Neymar ali era só um coadjuvante, um protagonista, o protagonista era o Messi, embora, né, tinha na cabeça de muita gente que quando o Messi sair, se aposentar, a 10 está garantida ali, esse posto vai ser do Neymar, é só uma questão de tempo. Só que ele não quis esperar, ele optou por sair antes do Messi, do Barcelona. Chegou uma proposta do PSG, uma proposta muito boa, e ele aceitou isso na temporada 17-18, onde ele se transfere para a equipe do Paris Saint-Germain. Ele havia, né, o MSN tem essa temporada mágica, que é na estreia, depois a equipe sofre algumas irregularidades, consegue conquistar a La Liga depois, mas a Champions League nunca voltaria a ser conquistada pela equipe blaugrana. O fato é que o Neymar também decide sair e traçar novos caminhos,
principalmente visando um protagonismo. Ele queria um time para chamar dele, ele queria retomar os dias de Santos, onde ele era o dono do time. E ele encontrou no PSG essa mesma fome, que ele fosse esse protagonista, e para lá ele foi. Uma transferência à época, uma das mais caras do futebol mundial, talvez ainda seja mais cara, não lembro, mas uma bala foi paga pelo Neymar e ele foi transferido para a equipe do PSG. E é em Paris onde Neymar começa a ficar infeliz. Rimou porque é a rima que combina com a passagem dele no Paris Saint-Germain. Isso porque ele chega rodeado de expectativa. O time do Paris Saint-Germain sempre contou com grandes estrelas. E naquele momento em que ele foi, a gente ainda dava o braço a torcer para o Paris Saint-Germain. Porque a gente falava que, bom, não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. O time tem grandes jogadores, tem um grande potencial. E o Neymar pode fazer com que esse time ascenda, né? Suba de patamar e se torne um campeão de Champions, enfim, um dos principais times do mundo, esportivamente falando. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. A gente não contava e ainda naquele início não sabia da zona que era a diretoria do Paris Saint-Germain, que simplesmente não tem ideia alguma do que está fazendo com aquele time. É simplesmente contrata em cima de contrata, não tem um projeto esportivo, não contratam um técnico e, sabe, acredita nas ideias do técnico, defende o técnico e planeja a temporada a partir do modelo de jogo que o treinador quer. Não, é simplesmente eu quero grandes estrelas, quero grandes jogadores, e as coisas vão acontecer. A gente sabe que não é assim que funciona. E o Neymar foi envolvido por essa ideia e por essa grana que é o Paris Saint-Germain, que inclusive já participou aqui do É Uma Farsa. E, bom, assistam lá para descobrir mais sobre a história do clube parisiense. O fato é que ele chega ao time, o time que tinha como grande principal estrela o Cavani, e aí ele já arruma um entreveiro com o Cavani. Depois chega o Mbappé também, e aí de início eles parecem se dar bem, que vão, né, ser uma grande dupla, mas hoje a gente sabe como a história terminou. Eles tiveram uma grande temporada, onde eles chegaram na final da Champions League, perderam para o Bayern de Munique, né, naquele ano da pandemia, onde as coisas foram decididas em Portugal. O Neymar, naquele período final, joga muita bola, leva o time até a final, mas acaba parando no Bayern de Munique, que se sagra campeão pela 6ª vez da competição. E a partir dali, o Paris Saint-Germain nunca mais voltaria a uma final, né, pelo menos até o momento. E o Neymar também não repetiria mais o nível de... Quer dizer, atuações grandes com o Paris Saint-Germain ele teve no campeonato francês, mas em mata-mata de Champions League ele não teve, porque desde do início da chegada dele a Paris, a passagem dele é muito marcada por lesões, e lesões em momentos da temporada muito cruciais. Na primeira temporada, o Paris Saint-Germain enfrenta o Real Madrid nas oitavas, acaba sendo eliminado. O Neymar joga a primeira partida, mas não joga na volta, onde o PSG precisava vencer por pelo menos 2-0. Naquela época ainda tinha gol fora de casa, a partida de ida tinha sido 3-1 e o PSG precisava vencer por 2 gols de diferença e não podia contar com o Neymar. O Mbappé ainda não tinha não tinha atingido esse nível de craque, né, como que ele tem hoje. Ele ainda era um jovem jogador com muito potencial, e o Neymar, como principal jogador, acaba estando fora. Depois, nas temporadas seguintes, na 18 e 19, ele se machuca de novo, fica fora, e isso vai ser uma constante da equipe parisiense, que não consegue contar com seu principal jogador nas fases agudas da competição. E aí fica difícil, né? Fica difícil a gente tirar um recorte do Neymar nesses jogos mais decisivos, porque na Ligue 1, cara, porra, é muito ridículo os jogos que tem ali, sabe? Ele deita e rola, faz o que quer ali, tanto que você pegar em números, os números dele no PSG são bons até, não são ruins, só que ele jogou pouco pro que ele deveria, sabe? Ele chegou junto com o Mbappé tem quase 300 jogos, um pouco mais de 300 jogos aí nesses
6 anos de clube e ele tem metade disso, ele tem tipo, 54% de aproveitamento, de aparições nas partidas do PSG desde que ele chegou. É muito pouco, cara, é muito pouco. E além da questão clínica, a passagem dele pelo PSG é marcada também por um desgaste da relação dele com o clube e torcida, né? Em algum momento ele se desentendeu com a torcida, parecia que tinha se arrependido, dava a entender que tinha se arrependido de se mudar para Paris, de que estava infeliz em Paris, olha a rima de novo, queria voltar para Barcelona. Aí ficou esse entrevero, toda essa questão, se bem que entrevero hoje é uma palavra usada para quando você quer socar alguém, né? Dado o que aconteceu no Flamengo. Mas enfim, ficou esse imbróglio aí. E a relação dele com o clube nunca foi também das melhores, né? Ele viveu alguns momentos de instabilidade ali e depois teve o auge, que parecia que as coisas iam pra frente, que foi quando, justamente naquela temporada que o clube chega à final da Champions League, e aí ele aceita a renovação porque parecia que, bom, agora as coisas vão andar. Mas não foi assim. Na temporada seguinte o time é eliminado na semifinal da Champions League pro Manchester City e ele continuou com essa instabilidade. Viu o Mbappé crescer dentro do clube, dentro do futebol também, e se tornar uma ameaça, entre aspas, ao posto de principal jogador do clube e até ao posto de melhor jogador do mundo, porque quando ele sai do Barcelona em rumo ao PSG, a expectativa dele era essa, era assumir um protagonismo de um clube visando a premiação de melhor jogador do mundo, bola de ouro, enfim, o prêmio da FIFA. E acaba que o Mbappé, nessa passagem dele pelo Paris Saint-Germain, cresceu, foi campeão do mundo com a França. Então o Mbappé ganhou um tamanho que quando ele chegou no clube, acho que nem o Neymar esperava, nem o mundo do futebol também, porque foi uma coisa muito rápida, muito precoce e acabou sendo um outro fator crucial nessa relação dele com o clube francês. Porque na temporada passada o clube gastou uma bala para renovar com o Mbappé, que praticamente se tornou um sócio do clube, ele sócio da empresa, né, não do clube PSG, enfim, ele se tornou ali uma parte importante, tem muita voz dentro da diretoria, meio que limpou ali o elenco, tirou os parças do Neymar, enfraqueceu o Neymar internamente, e muitos acreditam até que pediu a saída do Neymar. Sempre teve essa desconfiança aqui na crônica esportiva brasileira, entre os torcedores também, de que o Mbappé preparou a cama de Neymar Júnior para que essa situação toda que aconteceu, né, dele sair do clube, acontecesse e ele pudesse reinar solitariamente dentro do vestiário do PSG. Hoje eu sempre fui muito crítico ainda, do Neymar ao PSG, achava uma cagada, porque nunca botei muita fé nesse time. Mas recentemente eu vi um vídeo do Marcelo Beckler comentando sobre, e ele jogou uma outra luz sobre, né? Dizendo que assim, não era um absurdo assim, porque seria uma opção cômoda para o Neymar ficar no Barcelona. Uma vez que o time era do Messi, ele ia ficar ali, a responsabilidade ia ser praticamente toda do Messi, e para ele seria muito tranquilo. Ir para o PSG era uma decisão ousada, uma decisão arriscada, e que era uma coisa que assim fazia sentido para um cara que gostaria de ser protagonista e visava ser melhor do mundo, essa gana, essa vontade de ter um time para ele. Acontece que as coisas deram errado, não foi do jeito que ele planejou. Acho que a parte principal cagada dele no clube foi ter renovado com o clube assinado um segundo contrato até 2027. Porra, como é que você assina um contrato até 2027, meu irmão, com essa zona que é esse clube? E assim, naquele momento, não era um momento, quando ele assina a renovação, não era um momento em que, eu não sabia, sabe? Eu não imaginava que fosse... Não, ele já estava lá dentro, já sabia como é que eram as coisas. Era, sei lá, assinava por 2, por 1. E, agora, ele podia estar livre agora. Podia estar jogando onde ele quisesse. Só que, infelizmente, as coisas... degringolaram, a relação dele com o clube foi se tornando, não digo nem insustentável, mas o clube cada vez mais foi voltando os olhos dele pro Mbappé, até porque o Neymar acabou decepcionando também, de uma certa forma, já que fisicamente ele não foi
né, não podia estar apto, teve as lesões, então acabou que o clube também meio que, foda-se. Tem um menino aqui que tá crescendo, tá jogando bem, vamos apostar nele. E o Neymar teve que tomar outros rumos, né? Acho que a Arábia Saudita é um erro. Sinceramente, o Campeonato Saudita, por mais que tenha chegado grandes jogadores, grandes estrelas, cara, não dá, o campeonato é muito fraco, é horroroso, e não são todos os times que vão ter grandes estrelas. É bom que se diga, só vão ter grandes estrelas lá os times grandes, os times principais, o Al-Ahly, o Al-Nassr, o Al-Hilal. Então o resto, cara, vai ser aquela pelada, aquele nível de Jundiaí e Ponte Preta pela a Série A2 do Paulista. Então, cara, é uma cagada sem tamanho. Serão 2 anos e assim, tem muita gente que diz que ele voltará à Europa depois da passagem pela Arábia Saudita, o que eu custo acreditar. Porque se hoje a Europa não quis ele, com 31 anos, por mais que tenha o histórico de lesões, ainda é um jogador com lenha para queimar, daqui a 2 anos, ele com 33, sabe? E vindo de uma liga que a gente nem sabe o que esperar ainda, de um nível técnico muito baixo, de verdade, não acho que isso vai acontecer, não. Ele não recebeu nenhum telefonema, nenhuma proposta de um clube europeu. O que se falava era que o Barcelona talvez pudesse estar interessado, mas o Xavi já havia também dado entrevista de que preferia não contar com o Neymar pela questão do ambiente. Então o cenário na Europa realmente para ele se fechou e ele teve que optar por esse caminho. Tanto que o Vitor Sérgio Rodrigues aí soltou uma informação de que ele queria, na verdade, não era nem a Arábia, era a Liga Americana, né, a MLS, pelo estilo de vida, ele conhece o pessoal de lá e para ele se encaixaria melhor. Mas também não rolou, os times não fizeram proposta e ele teve que se contentar com o Al-Hilal. Isso levanta muitas dúvidas sobre o futuro de Neymar, como vai ser daqui para frente ele na seleção, se ele vai ser o principal jogador, se ele vai manter o nível técnico. Tem convocação, inclusive acho que esse vídeo vai sair depois da convocação, então a gente já vai ter uma ideia de se vai poder contar com o Neymar ou não. Mas o fato é que é um pouco decepcionante a carreira dele. Acho que na Europa dificilmente vai ter uma continuidade. Acho que poderia ser muito mais. Ele ganhou uma Champions League só, poderia ter ganho mais, inclusive se ele tivesse ficado no Barcelona. Dificilmente acredito eu que o time tomaria as viradas para Roma e Liverpool, né? Ela vale lembrar que na temporada em que ele sai, o Barcelona é eliminado pela Roma de maneira constrangedora. O time vence no Camp Nou, se não me engano, por 4-1 e perde por 3-0 na capital italiana e é eliminado pelo critério do gol fora de casa. No ano seguinte, vence por 3-0 o Liverpool no Camp Nou e toma a virada por 4-0 em Anfield. 2 temporadas catastróficas que logo após a saída do Neymar. Então, assim, acho que essas coisas não aconteceriam se ele estivesse lá, se o trio MSN ainda estivesse no Barcelona. Mas é um cenário de especulação, né? O que a gente tem é uma passagem pelo PSG depois disso frustrante, onde ele não conseguiu atingir o principal objetivo do clube, deixou a desejar, principalmente pela questão física. Enquanto esteve em campo, inegavelmente foi bem, até pelo talento que tem, mas nos grandes jogos o PSG não pôde contar com ele e aí não tem o que fazer, né? Para um jogador custou o que ele custou, os problemas físicos. E acho que a questão dele também tá sempre envolto a polêmicas lá na França. Tem a questão de que sempre ele se lesionar perto do carnaval e aparecer aqui curtindo, que também foi uma questão que marcou muito. E ele não abrir mão desse estilo de vida, o que também... Ele não precisava abrir mão, mas ele podia entender que, cara, ele já não é mais o mesmo menino, que ele tem que, sabe, ter um outro cuidado com o físico dele, porque ele já não tem mais a capacidade de sair, curtir a noite e no dia seguinte estar treinando normal, porque o corpo dele exige uma recuperação mais lenta, é normal, o tempo vai passando, essas coisas vão acontecendo, ainda mais ele que é um atleta e exige muito do corpo. Então acho que esse cuidado ele não teve, continua não tendo. Na Arábia lá ele vai ser um rei praticamente, vai ganhar um dos maiores salários do mundo e, enfim, vai ter várias regalias, vai deitar no Campeonato Saudita, obviamente. A questão é, o que é o Campeonato Saudita, né? O que será dessa pérola, dessa
inusitada empreitada que jogadores estão entrando aí, pela grana, obviamente, mas que tecnicamente me parece que será outra loucura, um cenário desgraçado aí. Veremos o que acontece. Não acho que ele volta para a Europa, como falei. Muito provavelmente, depois que ele sair da Arábia Saudita, eu vejo 2 caminhos para ele. Na verdade, 3. O primeiro, que eu acho que talvez seja o mais provável, é ele renovar com os sauditas. Porque assim, não duvido nada, se em uma temporada as coisas funcionem lá e ele se adaptar bem, curtir a vida lá na Arábia Saudita com todas as regalias, muito provavelmente ele vai renovar por mais umas 2 temporadas. E aí acaba esse papo de Neymar na Europa. Se não rolar dele renovar e ele jogar apenas as 2 temporadas pelo Al Hilal, não acho que a Europa seja um caminho. Acho que tem 2 opções aí para ele. Uma dos Estados Unidos, que eu vejo com fortes possibilidades, porque ele já queria ir para lá agora, né, pelo que se fala. Então, daqui a 2 anos, dependendo de como as coisas estiverem, ainda mais provável que ele queira ir para lá. E o outro é o cenário dele voltar para o Brasil. E aí aparecer num Flamengo, num Santos. Acho que são os 2 cenários, os 2 clubes aí que brigariam. Na verdade, todos brigariam, né? Mas que acho que ele mexeria com ele são esses 2 apenas. Então, eu acho que são essas possibilidades. Se ele voltar para o Brasil, provavelmente ele vai visar estar na Copa do Mundo. Agora, se ele for para os Estados Unidos, aí é porque ele largou a carreira e quer mais curtir o dinheiro. Uma pena, né? Porque o Brasil sofre um pouco com esse tipo de craque, que é muito bom, muito genial. Uma pena, né? Porque o Brasil, os últimos craques brasileiros, eles não têm uma longevidade, né? A gente for ver, o Ronaldinho teve aquele auge no Barcelona, mas depois no Milan já não foi tão bem, veio pro Flamengo, enfim, as coisas foram degringolando. O Ronaldo sofreu com problemas físicos, e teve uma carreira também irregular na Europa, e aí volta pro Brasil também na casa dos 30 anos, para jogar no Corinthians. O Romário teve aquele ano espetacular pelo Barcelona, campeão do mundo, e aí volta pro Flamengo. E ali o gap, gostou do gap aí, ó, dos salários não eram tão grandes entre Brasil e Europa, né? Até porque o euro que ajudou muito, impulsionou muito essa questão dos salários astronômicos do mercado europeu do futebol. Naquela época a coisa era mais equiparada. Então o Kaká teve problemas físicos e também degringolou. O Adriano teve os problemas da depressão dele, teve que voltar. Então o Brasil, o Robinho, que é também, né, enfim, teve os problemas recentes, mas não conseguiu também atingir o potencial que se esperava dele enquanto esteve na Europa. E o Brasil sofreu nos últimos anos com craques que não foram tudo o que poderiam ser, né? Esses outros que eu citei aí, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo ainda, pela seleção brasileira, por exemplo, ainda tiveram mais glórias, né? Foram campeões mundiais. O Ronaldo foi artilheiro de 2 Copas, 98 jogou um absurdo, 2002 foi campeão com um grande time, e o Neymar sofreu aí com... Cara, eu nem acho a geração dele tão ruim, mas o futebol brasileiro também vive um período um pouco confuso. A gente não sabe muito o que a gente quer da vida, a gente ainda fica muito apegado a essas conquistas e não tem um rumo muito claro do que será do futebol brasileiro. Mas o fato é que Neymar é mais um desses craques que infelizmente não foi tudo aquilo que a gente imaginava, né? Assim como Adriano, Robinho e, sei lá, Kaká. Mas o foda é que eu acho que não dá nem pra colocar o Kaká nesse patamar, porque ele ainda foi o melhor do mundo. Chegou ainda no auge do que um jogador pode chegar. Mas enfim. Bom, espero que você tenha gostado. Acho que esse episódio ficou mais longo do que deveria. Eu talvez corte um pouco ou não, foda-se, faça um super programa aí. Até porque é um jogador muito complexo e vale a discussão.
E deixa uma pergunta aqui: você acha que o Neymar deve participar desse novo ciclo da Copa? Você acha que ele deve ser o protagonista da seleção ainda? Ou o Vini Júnior já vai ascender a esse posto? Comente aí, eu quero saber a sua opinião. Comente o que você acha também da carreira do Neymar, se você gostou dele ter ido pro Al Hilal. E segue a gente no Instagram, se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo aqui, tem live de jogos e a gente está crescendo. Então embarque nesse carrossel, mas não faça como os pais da Larissa Manoela. Então até amanhã, que tem jogo, tem São Paulo e Botafogo, e no domingo tem Vasco e Atlético Mineiro. Muito obrigado a você que assistiu, valeu e falou!